Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Que todos nós tenhamos os olhos do nosso entendimento iluminados para compreender a tua palavra e receber a mensagem que o teu Espírito nos trouxe para este momento. Em nome de Jesus, tudo que não provém de Deus, toda influência, ingerência do reino das trevas nas mentes, seja desfeita. Aleluia. Porque está escrito: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Senhor, que o Senhor leve cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Que a tua palavra desça ao nosso coração como luz, porque ela é luz, que ela é Jesus e ele é luz. Que a tua palavra desça ao nosso coração como um martelo que esmiuça a penha. Que a tua palavra desça ao nosso coração como fogo. Aleluia. Que a tua palavra desça ao nosso coração como água, que traz refrigério para as nossas almas. Louvo por cada um que está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite a Peço todos. que abra. Eu pedi ao meu amigo Espírito Santo. Senhor, eu não conheço o pessoal que lá vai estar. Também não sei se é 3, 4, 5, Deus sabe. Mas, Senhor, traga para essa reunião aqueles que o Senhor quiser trazer. Porque eu e o Espírito Santo temos um acordo. Ele não vai trazer curiosos e nem tampouco espectadores. Não. Para mim, tanto faz falar para 2, como para 1, como para 10. Porque eu sempre quero falar o que eu recebo do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu sou a irmã Lídia e eu estou casada há quase 58 anos, né? Meu marido está aqui do meu lado, cochilando, bichinho. Uhum. E temos 3 filhos, 8 netos e 6 bisnetos. E a minha família teme ao Senhor. Louvado seja Deus pela graça do Senhor na nossa vida. Convido você para abrir sua Bíblia no Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E eu quero compartilhar o que eu recebi do Espírito Santo para esta noite. Ele sabe e nos conhece. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos ler o versículo 54, 55, 56. Até o 50. Na verdade, até o final. Eu aconselho vocês a começarem a ler a Bíblia física, porque estão acontecendo já alterações nas Bíblias de computador, de celular. Estão sendo introduzidas mensagens que não estão na palavra de Deus. E se você não conhece o original escrito,
vai ser muito fácil ser enganado e ler coisas que, na verdade, nunca foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo. Vocês podem ter certeza que tudo do reino das trevas tem uma finalidade: em nos afastar de Deus. Está escrito: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, aleluia, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, rasgaram, não taparam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Então, ajoelhando-se, clamou com alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. O amigo falou comigo assim: você está preparada para morrer, Lídia? Nós vemos hoje muitos seminários, muitos encontros, muitos, sei lá, reuniões, enfim. E as pessoas pagam para ir aprender a estar preparados. Preparados para vencer, preparados para lutar, preparados para enfrentar as dificuldades financeiras, preparados, mas até agora não houve nenhum treinamento preparados para morrer. E você pode estar dizendo, mas é para isso que eu vim para cá? É para isso mesmo, meu amor. Todos nós precisamos estar preparados para morrer. E ainda uma coisa a mais. Precisamos estar preparados para morrer por amor a Jesus. Não responda para mim, eu respondo para mim. Você está preparado para morrer? Você está preparado para morrer por amor a Jesus? Como é que você está? E o Espírito Santo falava comigo sobre este homem, Estevão. Estevão não foi discípulo de Jesus enquanto Jesus viveu na terra. Ele não conviveu com Jesus. Ele já foi fruto da igreja primitiva. Mas quando ele converteu-se de verdade. E a Bíblia Sagrada fala sobre este homem como um homem cheio de graça e de poder. E é um detalhe que o Senhor falava comigo. Só pode estar preparado para morrer e para morrer por amor a Cristo aquele que vive cheio de graça e poder. Veja que não é poder e graça. É graça e poder. Você vê isso, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas se você é um bom leitor da Bíblia, você vai ler os capítulos 6 e 7 de Atos e você vai destacar essas virtudes. Por exemplo,
no capítulo 6 e o versículo 8, está escrito: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Interessante que ele fazia sinais e prodígios não era na congregação. Os dons espirituais que manifestavam em Estevão no meio do povo. Mas para isso ele estava cheio de graça e poder. E por que ele estava cheio de graça e poder? Porque no capítulo 6, aqui está o currículo de Estevão para ser um diácono. Observe bem se os diáconos que você conhece passaram por esse crivo aqui. Se eles têm esse currículo espiritual. Vamos lá? Mas escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Será que todo diácono, todo líder da organização eclesiástica tem boa reputação, irmão? Ou será que o nome está manchado? Será que na própria igreja as pessoas não dão um bom testemunho? Quando alguém pergunta, quem é a irmã fulana? Ah, ela não recomendo, não. Ela fala demais. E aquele irmão? Irmã, cuidado, viu? Ele pede dinheiro emprestado, depois ele evita encontrar com a gente. Essa primeira coisa que o Espírito Santo inspirou os apóstolos para exigir daqueles que iam servir a igreja era que ele tivesse boa reputação. Está aqui. Depois, cheio do Espírito. Será que toda a liderança que a gente conhece é uma pessoa cheia do Espírito? Se você é líder, pense em você. Essa não é a hora para eu pensar, meu pastor, meu dirigente. Não, é a hora de pensar em mim. Será que eu sou um líder, uma líder de boa reputação, cheia do Espírito? Isso aqui não é para ser pastor, não. É para ser diácono, é para servir. Cheio do Espírito. Uma condição sine qua non. Para servir. Cheio do Espírito e de sabedoria. E agora? Mas a Bíblia não diz que Estevão cursou um seminário. Ou tinha um doutorado, tinha. Mas ele tinha sabedoria. Por quê, irmã? Porque um dos aspectos do Espírito Santo, aleluia, em Isaías capítulo 11, versículo 1, é que o Espírito de Deus é espírito de sabedoria. Aleluia. Quem é cheio do Espírito tem sabedoria. Aleluia. Aos quais encarregaremos deste serviço. Você não vê aqui uma condição, nós vamos procurar para servir quem tem dinheiro. Nós vamos procurar para servir ao povo quem tem um bom status social. Quem tem projeção. Quem tem empresa. Não, amados. Aleluia. E aí diz aqui, versículo 5. O parecer agradou a todos. A toda a comunidade. E elegeram Estevão, o primeiro da fila. Agora vem as características desse homem. Homem cheio de fé e do Espírito Santo.
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Pare por 30 segundos. Será que os critérios usados hoje para escolher liderança, a começar de alguém escolhido para servir, será que passaram nessa peneira? Será que todo mundo que está servindo na igreja passou nessa peneira do Espírito Santo? Aleluia. Jesus está vindo, meus filhos. Aleluia. E nós precisamos estar preparados. Não só para a vinda de Jesus, mas para morrer e encontrar com Ele. E principalmente para morrer por amor a Ele, como é o caso do Estevão. Quando você lê o texto do capítulo 7, você vai ver que Estevão era cheio de uma outra coisa que é super importante na vida de quem está preparado para morrer, para a morte. Estevão conhecia a palavra. Ele não tinha a Bíblia toda como nós tínhamos hoje. Ele tinha a Torá e os profetas, alguns profetas. Mas quando ele começou a falar, a boca dele se abriu para falar o que estava escrito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tem muita gente liderando e tem muita gente brigando porque quer liderar. Mas será que eu e você estamos enquadrados no crivo do Espírito Santo? Aleluia. Será que nós temos conhecimento da palavra para servir? Não é simplesmente aceitar Jesus. Aceitou Jesus, já vai servir. Espera aí. Estevão tinha já uma base. Aleluia. Quando você lê no capítulo 6, o versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, os religiosos, os sábios, os entendidos, os professores, os mestres, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, aleluia, como se fosse rosto de anjo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito, o semblante dela é diferente, meus filhos. Ele sabia que tudo aquilo que estava sendo armado contra ele tinha um objetivo, fazer se calar, fazê-lo se calar. Ele estava debaixo de ameaça. E o Espírito Santo pergunta para mim, Lídia, quando você está debaixo de ameaça, o seu rosto fica como? Aleluia. Glória a Jesus. Os seus inimigos olham para você e vê seu semblante como de um anjo. O brilho de Cristo aparece no seu semblante quando está sendo ameaçado. Aleluia. Ou o semblante é de raiva, de revolta, de indignação, de pedir justiça. Eu estou sendo injustiçado. Isso não é justo, isso é injusto. Quero que você pense um pouquinho comigo, porque essa palavra falou muito forte ao meu coração.
E eu sei que eu não sei quantas pessoas estão aí. Aqui parece que eu estou vendo uns 6 ou 7. Mas eu sei que pelo menos uma pessoa vai aprender com essa palavra. Por amor a uma pessoa, vale a pena tudo. Estevão não era um evangélico. Estevão era um discípulo de Jesus. Estevão não fazia parte de uma igreja local, nominal, uma organização eclesiástica. Não. Ele fazia parte de um corpo. Ele fazia parte da igreja viva, aleluia, cujo cabeça é Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que ele fez um discurso todo na palavra. Ou seja, ele conhecia com profundidade a palavra de Deus. Será que todas as pessoas que lideram, elas conhecem com profundidade a palavra de Deus? Para Estevão, era o Torá. Para a igreja, são os evangelhos. Nós podemos estudar todos os livros do Antigo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, mas a base da igreja são os evangelhos. E é triste, como eu já ouvi, pessoas que lideram na casa de Deus, que servem e nunca leram nenhum evangelho inteiro. Só vive em cima daquelas promessas da antiga aliança. Não, todo lugar que pisar a planta do meu pé é meu. Eu te porei por cabeça e não por pedra. Eu quero a bênção de Abraão. Sai da antiga aliança. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós precisamos conhecer Jesus. E o que ele falou. Dominar. A Bíblia diz que nós precisamos nos apresentar, Paulo escreve, como bom soldado que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem não é ficar gaguejando quando vai ler. A gente diz assim, leia aí o livro de Abacuque. Onde é Abacuque? É para frente, é para trás? Aí eu tenho que olhar no índice. Mas essa pessoa serve. Nós precisamos sair do engano. Não há mais tempo para viver enganado dentro de 4 paredes. Jesus vem. E não vai ser fácil para quem ficar no arrebatamento. Não se engane. Ele vai levar o corpo. Ele vai levar quem está nele, meus filhos. Por isso eu dependo da graça e todo dia eu reconheço e digo, Deus, eu sou pecadora. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me lavo no sangue de Jesus, porque eu sei quanto eu preciso da graça de Deus. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz, eu não vou me alongar como Paulo até meia-noite, viu, meus filhos? Não vou cansar vocês, não. Eu já conversei com um amigo. Depois que Estevão fez o discurso dele, e ele disse uma coisa que isso foi que realmente provocou a ira, a indignação daqueles homens. Quando ele disse assim, versículo 48, capítulo 7. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas. Porque para eles, Deus habitava no templo, dentro das 4 paredes. Para os religiosos. Como para muitos evangélicos também. Tem um corinho que cantam por aí. Quando chega no culto, no templo, aí canta assim. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Isso é mentira, irmão. Como é que Deus está em 4 paredes sem ninguém lá dentro?
Deus não habita em templo feito por mãos de homens. É um erro a pessoa pensar. Hoje eu vou para a igreja, templo, porque lá Deus fala comigo. Se você tem Deus dentro de você, você não precisa ir para lugar. Eu ouvi um homem dizer para mim, ele me contou a experiência dele, que ele queria muito ouvir Deus falar com ele. Um homem rico, um empresário. E aí ele leu que Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Ele disse, eu vou lá para Deus falar comigo. Comprou passagem para Israel. Foi-se embora. Quando chegou lá, pegou um guia. E disse, eu quero ir no Monte Sinai. Subiu todo o monte. Quando ele chegou lá em cima, se ajoelhou e disse, Deus, eu estou aqui porque eu quero que o Senhor fale comigo. Aí Deus bradou. Não vou falar com você aqui. O que eu vou falar é isso aqui. Volte para sua casa. Porque eu falo com aqueles que são meus filhos em qualquer lugar. Ele só gastou dinheiro, correu o risco de viagem. Assim é muita gente evangélica. Pega 3 condução para ir para tal lugar. Pega ônibus, paga passagem de avião, paga hotel. Mas eu vou para aquele lugar porque Deus vai falar comigo. Cadê o Deus da tua vida, meu irmão? Se Deus mora em mim, eu não preciso ir para o outro lado da rua e ligar um telefone do outro lado da rua para ele falar comigo. Não, meus filhos. Tem alguma coisa errada. Aqueles que estão em Cristo ouvem a palavra de Deus em si. Espírito Santo, ele tem voz. Aleluia. E a voz dele é doce. Glória a Deus. Entendeu? Então, o Estevão, quando ele falou que Deus não habita em templo feito por homens, mãos humanas, ele agrediu aquele povo que idolatrava o templo. Se o templo, as 4 paredes, fosse realmente o lugar onde Deus está, por que os ladrões entram em templos e roubam tudo? Como é que fica? Cadê Deus? Que quem entrava na presença de Deus no lugar santo, sem estar preparado, era fulminado. Onde você e eu chegamos, chega o templo. Aleluia. Se nós estamos em Cristo, se quando eu e você chegar num lugar, as pessoas não veem em mim e em você, casa de Deus, tem alguma coisa errada. Já para conclusão, a Bíblia diz que quando eles escutaram Estevão falando todas essas coisas, eles se enfureceram e ilhavam os dentes contra Estevão. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Há pessoas que dizem que Estevão viu os céus abertos durante o apedrejamento. Há pessoas que dizem que Estevão viu os céus abertos depois do apedrejamento. Mas se você atentar bem para o texto, diz que os homens se enfureceram, rilhavam os dentes contra ele. E nesse momento, qual foi a atitude de Estevão? Ele já sabia que ia morrer. Ao invés dele pensar, minha hora está chegando, eu só tenho alguns minutos, o que vai ser da minha família? Por que Deus me deixou passar por isso? Eu fui fiel. O que eu fiz de errado para estar sofrendo isso? Ele não pensou nada disso. O que ele pensou está registrado aqui.
Estevão, cheio do Espírito Santo. Para onde ele olhou? Para onde? Quem está me ouvindo pode fazer o sinal para onde? Para onde ele olhou? Pro céu. Pro céu. Pro céu. Pro céu. Pro céu. E o Espírito Santo dizia para mim: quando você tem uma ameaça de morte, ou de perder a vida, você olha para onde, Lídia? Só olha para o céu. Quem é cheio do Espírito. Quem não é cheio do Espírito, pensa nas coisas da terra. Está preocupado com as coisas da terra. Está buscando as coisas da terra. Está frequentando a igreja para ganhar as coisas materiais. Está fazendo campanha para conseguir coisas. Quem é cheio do Espírito está olhando para cima. Quando Estevão, naquele momento, aleluia, a morte está aí, aleluia, ele olha para cima. E a primeira coisa que ele vê é a glória de Deus. Quem é cheio do Espírito olha para cima e vê a glória de Deus. Ah, mas a luta está grande. Olha para cima e vê a glória de Deus. A doença está acabando comigo. Olha para cima e vê a glória de Deus. Minha família está sendo destruída. Olha para cima e vê a glória de Deus. Aí eu estou cheio de problemas. Seja cheio do Espírito. Olha para cima e veja a glória de Deus. Quem vê a glória de Deus não fica mais preocupado. Porque o Deus da glória é o Todo-Poderoso. Aleluia! E depois ele viu Jesus, que estava em pé. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. Mas ali estava um servo fiel, que como Jesus foi cheio do Espírito na terra, aquele servo era cheio do Espírito. Como Jesus, cheio do Espírito na terra, enfrentou a morte para cumprir a sua missão. E Jesus se põe de pé. Aleluia! Ficar em pé quando você vai para uma formatura e alguém faz um belo discurso. Ao final do discurso, as pessoas aplaudem. E aqueles que realmente apreciaram aquele discurso, eles fazem o quê? Alguém pode dizer? Ficam de pé. Ficam de pé. Fica. Aplaudem de pé. Vocês já pensaram como Jesus honrou um homem cheio do Espírito? Aleluia, ele se levantou, meus filhos. Quantas vezes Jesus está se levantando? Quando escuta o que eu e você falamos. Ele não ouviu a voz de Jesus. Ele teve a visão. E ele disse: eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem, aleluia, em pé, à destra de Deus.
Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, apedrejaram. Quando foi que Estevão viu os céus abertos? Antes, durante ou depois? Antes. Antes. Depois de ver a glória de Deus, depois de ver os céus abertos, depois de ver a glória de Deus, depois de ver o Senhor Jesus em pé, será que Estevão tinha mais temor algum de morte? Quem é cheio do Espírito não tem medo da morte. Eu quero falar para alguém que está me ouvindo. Esse medo que você tem da morte quer dizer... Desculpem, quer dizer que você ainda não está em Cristo. Que você ainda não é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito sabe para onde vai. Eu tinha 5 anos de idade quando a minha mãe partiu para o Senhor. E eu não tenho como esquecer as últimas palavras da minha mãe para mim. Tuberculosa, caquética. Olhou para mim, eu no braço do meu pai, filha única, e disse assim: Lídia, a filha, eu já vou. Jesus já está vindo me buscar. Aleluia. Os anjos já estão aqui para me levar. Se tu seguir o caminho que eu segui. Ela já tinha me ensinado quem era o caminho. Eu vou esperar por tu no céu, minha filha. E disse assim: Jesus vai cuidar de você. Até hoje, o Jesus da minha mãe, que é o meu, tem cuidado de mim. Aleluia! Quem está em Cristo, quem é cheio do Espírito, não teme a morte. Está preparado para morrer no leito, para morrer por amor a Cristo. Interessante que eu tive um sonho certa vez. Estávamos todos num campo de concentração. E não vou dar detalhes, mas o homem que estava tomando de conta de nós, em um galpão grande, mandou todos nós orar. Levanta a mão e vão orar. Começamos a orar. De repente, eu olhei para ele, ele me chamou e me entregou um revólver. E disse que era para eu atirar nos irmãos. Chamou outro irmão e fez a mesma coisa. E eu comecei a tremer, por causa que eu nunca peguei revólver. Eu disse, meu Deus. E ele tinha uma 12, e ele tinha outro revólver, ele estava todo armado. E aí, eu dizia para o Espírito Santo, amigo, o que é que eu vou fazer? Aí o amigo disse assim para mim, atira na parede. Aí eu só cliquei assim, aí fez, pof. Acho que umas 4 vezes. Pof. Depois não tinha mais. Aí eu fiquei tão alegre, glorificando a Jesus, glorificando a Jesus. Aí eu fui junto do irmão, misturei no meio do povo, fiquei andando, orando para lá e para cá. Cheguei junto do irmão, falei, irmão, atira para a parede, irmão. E o irmão tadinho tremendo. Aí quando ele fez, puxou, pof. Igual eu. Aleluia. E aí o homem viu e me chamou. Brabo. Quando eu cheguei na frente dele, ele pegou aquela metralhadora, não sei lá o quê, e falou, você não cumpriu a minha ordem, agora é você quem vai morrer.
Aí eu sorria. E eu pensava assim, vou encontrar meu noivo, vou encontrar meu noivo. Glória a Deus. Quando ele puxava o trem lá, fazia pof. Ele puxava 3 vezes, fazia pof. Aleluia. Glória. Quando aquele homem via que não conseguia, parece que eu estou vendo a cena. O Senhor me diz quando um sonho é revelação. Eu estou vendo a cena. Ele jogava aquelas armas para um lado, caía de joelho chorando e dizia, Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu acordei numa alegria tão grande, falando em mistério, em línguas estranhas. E todo mundo da casa escutou. Na alegria. Não tem por que temer. Eu vou me encontrar com meu noivo, meu Deus. Eu já vivi vários momentos assim, real, na minha vida física. Cara ali na... Como é que chama aquele lugar? Perto do coque ali. O cara botou uma 12 assim, na minha cara, na frente do carro, no vidro. E eu tranquila lá. Só pensei, vou encontrar meu noivo. Essa é a minha frase. Aleluia. E o cara foi embora. Por que temer? A morte aqui é uma promoção para viver uma vida eterna, onde nunca mais haverá morte, meus filhos. Foi isso que aconteceu com Estevão, um homem cheio do Espírito. E eles apedrejaram, né? Imagine a dor das pedradas e o sangue correndo. Sem problema. Eu já vi a glória. Eu sei para onde vou. Aleluia! Aleluia! Meu Senhor está me esperando de pé. E ele dizia, Senhor Jesus, como é doce ter Jesus como Senhor de fato e de direito. E poder dizer Senhor Jesus com propriedade. Tem muita gente falando Senhor Jesus, quando Jesus não é de fato e de direito o Senhor da vida daquela pessoa. As pessoas precisam parar de ser mentirosas, meus irmãos. Precisam parar de ser hipócritas. E chamar Jesus Senhor sem obedecer. Ele disse assim, em Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Não adianta. Quando eu chamar Senhor Jesus, ele deve saber quem sou eu. Porque ele sabe quem ele é para mim. Ele recebe o meu espírito. E ainda vivo as últimas palavras de um homem cheio do espírito. Foi pedindo perdão para os seus algozes. Jamais uma pessoa cheia do espírito pede vingança. Pede justiça. Como diz a Bíblia, mas entrega-se àquele que julga retamente. E é lindo quando diz a palavra. E tendo dito isto, adormeceu. A Bíblia não diz. Tendo dito isto, morreu. Desculpem, porque eu estou numa crise severa de sinusite. Glória a Deus. A Bíblia não diz que ele morreu. Porque Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, o que é que acontece com essa pessoa?
E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia! Eu sou a ressurreição e a vida. João 11 e 25 e 26. É esse, meus filhos, o Jesus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Obrigada por ouvir a vovó. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.